Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e a gente começa hoje o nosso estudo de noções de direito para concursos de nível médio. Nós vamos ver aqui a letra fria da lei, o que a gente chama de lei seca. Nós não vamos estudar nem doutrina, e hoje a gente começa então direito constitucional e direito administrativo. Primeiramente, os dispositivos da Constituição Federal que caem em todos os concursos públicos. A Constituição Federal, a Constituição da República, ela é a lei maior de um país, ela é a principal lei brasileira, ela é a nossa Carta Magna e ela é assim chamada porque ela traz os valores e os princípios que vão embasar todo o resto das leis. Toda a legislação brasileira tem que seguir os princípios e os valores que estão na Constituição Federal, assim como as políticas públicas, né? Aquilo que for feito contrariando a Constituição não vale, porque os ditames da Constituição, os valores e os princípios que ela traz são mais importantes e devem estar contidos em toda a legislação brasileira e em todas as políticas públicas. Bom, hoje eu não vou dar o conteúdo propriamente dito. Eu vou dar um panorama dos artigos que a gente vai estudar de uma forma um pouco lúdica, para que vocês entendam que não é chato estudar direito e nem a Constituição, né? Ela é sistematizada, existe todo um sentido na organização dos artigos, e a gente vai ver isso hoje para que no próximo vídeo, quando nós formos ver o conteúdo propriamente dito, vocês possam compreender com um pouco mais de facilidade, né? Isso é uma forma de memorizar um pouco mais, né? Outra técnica de memorização é você fazer anotações. Então, eu gostaria de sugerir que você comprasse uma Constituição ou procurasse na Assembleia Legislativa do seu estado, se não me engano, eles dão de graça. E à medida que for estudando, que for lendo, faça anotações. Isso ajuda muito a memorizar, tá bom? Pois bem, a Constituição de um país, como eu falei, ela traz os valores que devem permear todas as políticas públicas e a legislação. E por que que isso acontece? Porque aqueles valores anteriores já não nos servem mais, né? A nossa Constituição é de 88, fim da ditadura. Ora, se vivíamos num país ditatorial e não queríamos mais aquilo, tem que jogar fora todos aqueles valores até então vigentes e instituir novos valores, né? Do Brasil, Constituição para um país onde o povo fosse o mais importante, né? O cidadão fosse visto como o mais importante daquele país, e por isso ela é chamada de Constituição Democrática ou Constituição Cidadã. E é isso que acontece, é como se o país fosse a nossa casa e, por algum motivo, essa casa desmoronasse. A casa caiu. A casa caiu. E a gente precisa agora levantar uma nova casa. A gente precisa levantar uma nova moradia. Então vamos brincar como se o Brasil fosse uma casa. A gente começa a construção de uma casa pelo alicerce, pela fundação, né? Pela base. E qual é a base, o fundamento, então, do Brasil? Está lá no artigo 1º da Constituição. Ele determina os fundamentos desse novo país que a gente quer construir. Então, ele diz que são princípios fundamentais: a cidadania, o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana, dentre outros, que a gente vai ver no próximo vídeo.
Esses são os fundamentos, os princípios que devem nortear toda a Constituição para a construção desse novo país. Mas uma casa, um novo país, se constrói para pessoas, né? São pessoas que vão morar nessa casa. Então, você tem uma família ali, pai, mãe, filhos, passarinho, papagaio, gato, cachorro, tio, avós, né? E cada um tem uma função diferenciada ali dentro. É isso que o artigo 2º da Constituição traz. Quem vai fazer o quê? Quais são as funções que serão desenvolvidas? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Mas para que a gente está construindo essa casa para abrigar essas pessoas, né? Com que objetivo a gente está determinando esses novos valores e funções? Onde a gente pretende chegar? Qual é o ponto que nós queremos atingir? O artigo 3º traz os objetivos desta Constituição na construção desse novo país. Então tá lá a erradicação da pobreza, construir uma sociedade livre e justa, dentre outros. É para isso que está se construindo essa nova casa, para essa nova família, ok? Mas a nossa casa, ela não vive numa bolha, né? Nós temos uma vizinhança. O Brasil, ele não é um ponto isolado no planeta Terra. Ele é um dentre vários outros países. Então, como que vai ser a nossa relação com a nossa vizinhança? Quais são os princípios que vão orientar as relações internacionais do Brasil com os outros estados? Isso está lá no artigo 4º da Constituição. Pois muito bem. Nós temos então que esse país está sendo construído para pessoas. E essas pessoas, para que não conflitem umas com as outras, elas são sujeitas de direitos e de deveres. E é isso que traz o artigo 5º da Constituição. Traz uma série de direitos e de deveres para as pessoas que vão morar nesse novo país, para essa nova nação. E esse conjunto de pessoas forma uma sociedade e existem alguns valores que precisam ser mantidos, que precisam ser protegidos para que essa sociedade cresça, evolua, né? E o que a gente precisa então? A gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de proteger a maternidade e a infância. Nós precisamos de segurança pública, transporte, lazer, previdência social, vários outros itens que vão estar lá no artigo 6º. E considerando que lá no artigo 1º, um dos princípios fundamentais do nosso país é o valor social do trabalho, nós vamos também proteger o trabalhador. Quando lá nos artigos 7º ao 11 traz uma série de regras de proteção ao trabalhador. É lá que está instituído o seguro-desemprego, é lá que está instituído o fundo de garantia, o direito à greve e outras coisas que a gente vai ver depois. Esse conjunto de pessoas que está sendo protegido, eles vão formar uma nação. Quando a gente, né, se encaixa, a gente se une em cima de determinados valores, de um sentimento de pertencimento, a gente forma uma nação. E é o artigo 12 e o artigo 13 que vão determinar quem são os nacionais desse país. Quem são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, quais cargos um e outro podem ocupar. Mas, poxa, essa sociedade, essa nação precisa começar a tomar algumas decisões. Já não ali dentro da casa, mas que vão ter repercussão para toda a vizinhança, para toda a comunidade ali.
E aí, todo mundo vai mandar nesse trem? Não, porque vai virar a casa da mãe Joana, né? Então, os artigos 14 a 17 vão nos orientar sobre a tomada de decisões nesse país. São os direitos políticos. Ali é que vai trazer as questões de sufrágio, são as eleições, voto, ser votado e os partidos políticos. Bom, a gente chega então no ponto em que a nossa casa já está bem estruturada, o nosso país já está bem estruturado e a gente precisa então organizar esse país, né? E os artigos 18 e 19, eles vêm nos trazer a organização político-administrativa. Os artigos 20 em diante nós não vamos estudar, porque eles não caem em todos os concursos. Mas só para vocês terem ideia, a Constituição continua. Então, nós vamos tratar, a partir do artigo 18, da organização político e administrativa. Perdão, então o artigo 20 vem lá da competência da União, depois vem competência dos estados, competência dos municípios, o que faz o executivo, o legislativo, o judiciário. Olha, a Constituição vem tratar então disso tudo, esgotar esse assunto. Mas como eu falei, a gente para aqui no 19, porque o 20 em diante não cai em todo o concurso. E a gente pula lá para o artigo 37. No artigo 37, a gente começa a ver a administração pública, porque é a máquina administrativa que vai organizar o poder. E nós vamos ver, então, essas questões de cargo, de acesso aos cargos públicos. Depois, no artigo 40, nós vamos estudar sobre quem faz essa administração pública, que são os servidores, ok? Então, nós vamos estudar a administração pública e os servidores, que estão lá no artigo 37 a 41. Conseguiram compreender que a Constituição é uma lei sistematizada, que um assunto vai puxando o outro e que tudo diz respeito à construção desse país em que a gente quer e deve viver? É isso que eu preciso que vocês compreendam. Bom, como vocês viram, os fundamentos então estão no artigo 1º, a divisão de poderes no artigo 2º, os objetivos fundamentais da Constituição para esse novo país, para esse novo Brasil, estão no artigo 3º. O artigo 4º vai trazer os princípios das relações internacionais. O 5º, os direitos e deveres individuais e coletivos. Os artigos 6º a 11 vão trazer os direitos sociais, sendo que o 7º, especificamente ao 11, vão falar dos trabalhadores. A nacionalidade vai estar nos artigos 12 e 13, direitos políticos 14 e 16 e os partidos no 17. O artigo 18 e o artigo 19 vão tratar da organização político-administrativa desse país. E, especificamente, a administração pública vai estar nos artigos 37 a 39 e quem vai tratar dos servidores são os artigos 40 a 41. Para vocês entenderem um pouco melhor, o artigo 1º ao 4º compõe o título 1 da Constituição, que fala dos princípios fundamentais. Os poderes são princípios fundamentais, os objetivos são princípios fundamentais, os princípios das relações internacionais são princípios fundamentais. Já o artigo 5º até o 17 compõem o título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. E os artigos 18 e 19, 37 a 39 e 40 a 41
são o título 3 da Organização do Estado. Então, esse vai ser o nosso estudo. No próximo vídeo, a gente começa a ver o título 1 dos princípios fundamentais. Bom, compartilhe esta aula em suas redes sociais e dúvidas ou quaisquer questões enviem para o meu e-mail adrifernandesbh@gmail.com ou no Instagram adrifernandesbh. Meu Facebook é Adriana Fernandes. Eu tenho um blog onde eu coloco textos que eu faço sobre divórcio, pensão alimento, indenizações, direito do consumidor. Dá um pulinho lá se você tiver interesse. É o advogadabh.blogspot.com. Tá aí o jabá. Compra meus livros, gente. Indica para os amigos. São livros muito bons. Eu juro, eu a garanto. Tá bom? E a gente se vê então, se fala, né? No próximo vídeo. Muito obrigada. Bye, bye.